organizar suas ideias. Você já teve ideias e mirabolantes, ideias legais, boas e insights que veio na sua cabeça para você executar e você não sabe nem como fazer, como elaborar, como colocar em ordem essas ideias, como pôr o passo a passo para desenvolver essas ideias, e já veio ideias na tua cabeça e tu esqueceu de, de como que faz, como colocar, qual era a ideia que veio assim na tua cabeça. Seja bem-vindo a este canal. Nós vamos estar aqui aprendendo a organizar nossas ideias. 5 passos práticos para a gente organizar nossas ideias. Comigo já aconteceu de vir ideias e insights comigo e eu não simplesmente esquecer a ideia que veio. E isso acontece muito com pessoas que estudam, pessoas que têm projetos, gostam de fazer projetos, gostam de estudar, gostam de... Quanto mais estudo a gente tem, quanto mais conhecimento a gente vai atrás em buscar, aí a nossa mente fica criando ideias. Isso acontece com você e muitas das vezes a gente esquece. E hoje nós vamos estar aprendendo esses 5 passos. Primeiramente, o primeiro passo vem para a gente aprender como a gente funciona. Para a gente começar a executar uma ideia, a organizar, a colocar em ordem nossas ideias, a gente tem que aprender, primeiro, a nos conhecer melhor. E quem melhor do que você mesmo para se conhecer? Você se conhece? Você mesmo tem que se conhecer. Você se conhece? Aprendeu a se conhecer? Vamos nos conhecer melhor para poder a gente executar a nossa ideia, as nossas ideias, para a gente colocar em prática, colocar em execução as nossas ideias. Quantas ideias você tem? Quantas ideias eu tenho que a gente deixa passar? Vamos estar aqui aprendendo sobre essa organização de ideias que eu preciso aprender a organizar minhas ideias. E tem muitas ideias que eu esqueço. E você esquece suas ideias também? Vamos estar aqui juntas elaborando essa organização. Existem 2 tipos de pessoas. Tem a pessoa que gosta de imergir naquela ideia, ela é uma pessoa profunda. Descobri que eu sou uma pessoa profunda. Qual é a pessoa profunda? O tipo de pessoa profunda? A profunda é aquela que separa um dia ali para elaborar as suas ideias. Para ali e foca só em uma coisa, só sai dali quando termina. A segunda pessoa é aquela que é a pessoa disciplinada, que é aquela que faz de pouquinho em pouquinho, que faz tudo picadinho. Então, tem a pessoa profunda e tem a pessoa disciplinada. São esses 2 tipos de pessoas. Qual tipo de pessoa que você é? Eu sou a profunda. E você? Então, eu me conheço. Você aprendeu a se conhecer? Está se identificando em uma dessas? Existem as pessoas que fazem coisas de pouquinho em pouquinho, tem os seus projetos e vão elaborando ali as suas coisas aos poucos. Eu realmente não consigo fazer nada de pouquinho. Eu me descobri que gosto, quando eu começo uma coisa, que eu começo algo, eu quero terminar, concluir e ter o máximo atenção nisso, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para começar a organizar as ideias é se conhecer. Conhecer qual desses dois tipos de pessoas você é, profunda
ou disciplinada, né? O segundo passo é, a segunda coisa é que você precisa começar a anotar, precisa fazer anotações das ideias que começam a vir na sua cabeça. Você tem que começar a anotar em um papel. Você pega um papel e começa a anotar. Uma ideia para você é você criar um caderno de ideias. Que lá você vai começar a anotar, mas isso é muito simples, mas é simples? Não, não é simples, eu vou te mostrar. É uma coisa assim que você vai precisar para anotar a sua ideia, para depois você não esquecer. E quando anotar uma ideia, por mais simples que seja, por mais boba que seja, essa ideia, quando você anotar, trazer para um papel, escrevendo aqui tudo que você quer fazer, você pode não usar agora, mas vai servir para amanhã. De repente, amanhã você precisa do que você anotou. Aí você vai se lembrar, aí você corre aqui e vai ver. Então, a segundo passo é anotar, ter um caderninho de ideias. Quando você anota suas ideias, fica mais fácil. Quando a gente anota nossas ideias, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque você consegue visualizar. Porque você consegue visualizar, tá anotado ali, aí você consegue visualizar a sua ideia, você consegue ter noção da sua ideia, você consegue imaginar formato, coisas. Se tiver na sua ideia algum objeto, você vai conseguir visualizar, porque tá anotado ali. O que acontece? Nós temos a maior capacidade de execução, de executar as coisas quando a gente visualiza. Quando a gente visualiza as coisas. Então, quando a gente anota as coisas, fica mais fácil da gente elaborar, da gente executar, e nisso vai vindo mais ideias. Um exemplo disso você sabe, quando você tem um amigo, um sonho, quando você tem um sonho a ser realizado, você tem aquilo ali na sua mente ali, e você fica muito feliz, fica alegre ao realizar esse sonho. Depois você se vê realizando o sonho, depois é assim, vai dar tudo certo, você fica feliz. Aí de repente você resolve ir lá com o teu colega, com o teu amigo, e quer compartilhar os teus sonhos. Quando você chega até ele, compartilha, fala tudo dos teus sonhos, e você passa para ele, e ele nem... A reação do teu amigo não é de muita... ele não ficou muito alegre. Ele não teve, assim, muita realização, muita alegria. Ficou muito, né, entusiasmado, como você ficou. Minha garganta. Então, por quê? Por que ele não ficou? Porque ele não teve visualização, a visualização que ele precisava para ele ficar feliz, para ele ficar alegre junto com você, né? E você sim ficou muito feliz. Por quê? Porque você visualizou. Quando a ideia vem, ela vem na nossa cabeça e a gente vai idealizando, vai vendo, né? Observando o que está vindo na nossa mente. Então, muitas coisas você tem dificuldade de explicar. Muitas das vezes a gente tem dificuldade de explicar, muitas das vezes a gente tem dificuldade para expressar as coisas para as pessoas, porque a gente não anota, porque a gente não visualiza, né? E a gente tem que aprender a anotar as coisas, para a gente começar a visualizar, para a gente saber como proceder, como organizar as coisas. O segundo passo é a gente saber anotar as coisas, né? E uma dica boa é do caderno, da cadernetazinha de anotação. Separe para suas ideias, caderno de ideias. Coloque caderno de ideias toda vez que você tiver uma ideia. Tá no trabalho? Escreve.
tá por aí, escreve, leva ela na tua bolsa. Compra uma agendinha dessa ou outra coisa, leve e vai anotando, porque não pode servir para agora. Lá na frente você vai conseguir. Lá na frente você vai conseguir usar essa ideia que você anotou. Um exemplo disso, de não anotar a ideia, é que semana passada veio na minha cabeça um tema de vídeo para mim trazer, só que eu não anotei. E o ser humano tem essa capacidade de não... ele esquece. Ele vem na mente e não anota e esquece. Passa um dia, 2, 3 dias e vai esquecer. Se você não anotar o que eu estou falando aqui, você vai esquecer. Algumas coisas talvez você lembre, mas você vai esquecer algumas coisas que foi falado aqui. Então, o primeiro passo é se conhecer. O segundo é anotar. Porque se a gente não anotar, a gente não vai lembrar. Por mais simples que as coisas, por mais simples que sejam, as coisas a gente tem que anotar, porque vai servir para hoje ou para amanhã ou para depois de amanhã, tá bom? E vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é a gente saber nivelar as nossas ideias. A gente saber colocar níveis. Tem o fácil, tem o nível fácil, o nível médio e o nível difícil, né? Você é incrível, esse nível ele é incrível porque tem ideias que é fácil de execução, tem ideias que é difícil execução e tem ideias que são de média execução, tá? Quando a gente coloca as nossas ideias no papel, você vai sempre ficar vendo isso aqui. Quando a gente coloca as nossas ideias no papel, né, você vai fazer... Você escreveu aqui uma ideia. Você escreveu uma ideia, você escreveu outra ideia e mais outra ideia. Tipo, 5 ideias, 5 a 4 ideias você escreveu. Você vai nivelar ela por nível. Você vai colocar aqui. Você fez uma ideia aqui, aí você vai colocar um coraçãozinho, nível 1. 2 coraçãozinho, nível 2. 3 coraçãozinho, nível 3. Nas ideias. Escolha pelo menos 3 ideias para você estar aí colocando o nível. Aí, quando você vai estar colocando isso aqui, nivelando aqui, colocando os níveis de ideia, se você executar algo que tem um nível alto, tipo a nível, qual é o 3? Um nível difícil, você dificilmente vai conseguir executar com excelência, com êxito. Dificilmente você vai conseguir concluir, se você colocar uma ideia difícil para executar. Então, se a gente, esse nível, os níveis, os 3 níveis, se a gente conseguir colocar, identificar os 3 níveis, mapear ali os 3 níveis, a gente vai saber qual é a ideia que está fácil, qual é a ideia que está média e qual é a ideia que está difícil. E se nós começarmos, você, começarmos a ideia pelo nível difícil, dificilmente a gente vai executar, a gente vai se frustrar, a gente vai se sentir que não consegue fazer, executar o que a gente planejou. Então, para ficar mais fácil, o que vai fazer? A gente já nos conhecemos, nós já começamos a anotar, nós vamos ter esse hábito de começar a anotar para organizar nossas ideias. A gente precisa fazer isso, que aí a gente vai estar planejando como que a gente vai executar isso, através dos 3 níveis. Você conheceu os 3 níveis, eu também estou conhecendo os 3 níveis. Depois de fazer o nível, de ter colocado, mapeado, fácil, médio e difícil, eu já vou estar quase identificando aí.
Aí vamos para o passo 4, que é o quê? Que é a prioridade, mapear a prioridade. Qual é a ideia que eu vou priorizar, que eu vou colocar em primeiro lugar, que eu vou executar? Qual é a ideia mais importante que eu vou estar ali fazendo, elaborando, escolhendo para mim aplicar esses conhecimentos que eu estou aprendendo aqui, né? Você vai identificar, tipo, você escolheu, eu vou ganhar dinheiro. A minha prioridade é ganhar dinheiro. Aí você vai, dentro disso, você vai colocar as ideias que você vai colocar para mapear como é que você vai ganhar dinheiro, o que você tem que fazer, qual é o passo que você vai ter que fazer, o que você vai fazer primeiro, né? O que você vai fazer segundo, porque aqui você aprendeu os níveis. Esses níveis aí, você vai colocar aí, você está precisando de ganhar dinheiro, aí você vai ver o que você vai fazer para ganhar dinheiro, uma maneira fácil, que dê para você executar e você ter resultado, ter êxito. Aí, vamos aqui para o quinto e último. Como executar, né? Como você vai executar? Se você já sabe que você é profundo ou disciplinado, você vai focar no item que você escolheu e vai executar ali os 3 níveis que foi aprendido aqui. Nós vamos colocar o médio, o fácil, o médio e o difícil dentro do que a gente escolheu. Se a gente escolheu dinheiro, se a gente escolheu dinheiro, a gente vai fazer o passo 1, que é o nível fácil. Como que eu vou conseguir isso? O que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Que estratégia eu vou fazer para mim ganhar esse dinheiro? Aí a gente vai escolher qual é o modo mais fácil para mim ganhar o dinheiro. E assim vai. Aí a gente vai passar para a escolha. Como executar? É escolher o modo fácil. O simples. Simples, fácil. O simples é fácil. E você vai escolher, mapeando. Nós aprendemos a mapear. Eu aprendi, você escolheu o que você vai mapear, né? E a gente vai partir para ação, que é executar. E a gente vai ter sucesso. E agora a gente sabe como organizar os nossos projetos, as nossas ideias, como que eu vou colocar a minha ideia em prática, como eu vou organizar a nível de ideias. Não é legal? E ótimo. E eu estava nesse questionamento, como que eu vou elaborar um projeto, como é que eu faço isso, como é que eu faço um passo a passo, como é que eu faço, e veio isso pra gente fazer. E vamos executar. E que as ideias não param, vem ideias, e tem ideias que, desconhecimentos que há 3 anos que passado, né, há 3 anos atrás, tenho ideias que vinham e eu não anotava e esquecia. Algumas eu ainda lembro, acho que eu vou me lembrando, eu vou começar a anotar, porque eu vou executar todas elas que vieram para mim. Comece você também a fazer isso. Vamos começar a anotar as nossas ideias. Eu agradeço desde já pela presença de vocês. Compartilhe, comente, me fala aqui nesse vídeo se você esquece as suas ideias, se você tem ideias, se você sabe elaborar ideias, coloca aqui. E vai servir de muita utilidade para as pessoas que vão chegar no canal, que vão comentar. E também, se você tem ideia, coloca aí. Se você tem um hábito, um jeito, maneira certa certo não, que não existe certo ou errado, mas uma maneira de colocar suas ideias em prática, coloca aí nos comentários, que eu quero saber. E as pessoas que vierem vão comentar aí nos teus comentários também e ficar muito gratas porque você está compartilhando a sua ideia, a maneira que você faz a sua ideia. Obrigada, gratidão, volte sempre e deixa seu like.